Shalom, eu sou Flávio Teres, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um comentário acerca de Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, o versículo 4, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Essa porção das Escrituras é basicamente a síntese de toda a Torá. O Shema, na verdade, é uma brachá, é uma oração que é realizada diariamente e principalmente nas sinagogas durante os serviços da Torá, que são feitos nos dias de Shabat. O Shema ele é composto basicamente de 3 porções que fazem parte da Torá. A primeira delas é Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4 ao 9. A segunda é Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, do 13 ao 21. E por último, Bamidbar, Números, capítulo 15, versículo 37 ao 41. O Shema é o credo judaico. No Shema nós temos estabelecido a relevância e a importância e supremacia da Torá na vida do povo judeu, nosso povo, e principalmente o monoteísmo bíblico, o monoteísmo judaico, ou seja, reafirmamos que Elohim é um e que também ele é único, que fora dele não existe outro. Isso é muito importante, significativo, tendo em vista que dentro de uma perspectiva cristianizada é muito comum vermos interpretações e comentários, principalmente com base em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde alguns chamados hebraístas ou alguns teólogos interpretam o capítulo 6, o versículo 4, para ser mais específico, a expressão Echad, que é um numeral cardinal, como sendo uma unidade composta, ou seja, a ideia cristã acerca desse texto é que quando o texto fala que o Senhor ele é um, ele não é um na sua forma absoluta, né? O texto, o numeral caracterizado no texto não expressa uma ideia de uma unidade absoluta, mas uma ideia de unidade composta, como colocam alguns teólogos cristãos. No entanto, esse tipo de interpretação não encontra amparo nem mesmo na língua hebraica, muito menos dentro do princípio estabelecido dentro da Torá. O que se ensina dentro dos segmentos cristãos, que se a ideia do texto fosse estabelecer uma unidade absoluta, a expressão utilizada não seria Echad, mas sim Yahid, que significa único. No entanto, nós, se pegarmos o texto da Torá, alguns textos da Torá, nós veremos que a ideia de único, ela não expressa um conceito de único no sentido de exclusivo, como sendo apenas um. Por exemplo, se lermos o texto de Bereshit, Gênesis capítulo 22, quando o Eterno ele pede a Abraão, seu único filho, o seu filho Yitzhak, nós sabemos que Yitzhak não era o único filho de Abraão, pois ele também tinha Ismael. Então, único ali não é um único no sentido de exclusividade. Então essa ideia de que se a ideia fosse estabelecer um único como sendo absoluto, a expressão adequada deveria ser Yahid, ela não se sustenta, até mesmo porque o numeral Echad, o numeral cardinal, traduzido em alguns contextos como primeiro, como sendo um numeral ordinal, ele já por si só transmite essa ideia de exclusividade. Uma segunda coisa que nós podemos também ressaltar dentro desse material é que o Shema ele estabelece o monoteísmo e estabelece também a Torá. E a ideia de monoteísmo, muitos comentaristas cristãos, muitos teólogos cristãos que falam trazem esse tipo de informação e comentário, eles basicamente desconhecem o conceito de monoteísmo dentro de uma mentalidade judaica. Então, para se entender melhor o que é o monoteísmo, nós podemos destacar 2 outros aspectos da religião. Existe o conceito monoteísta, que é o conceito judaico, conceito estabelecido, é um princípio dentro da Torá, e existe ainda o politeísmo, que é conhecido por muitos, e o enoteísmo.
O politeísmo é a ideia da crença em diversas divindades, é aquela pessoa que deposita a sua fé em diversos deuses. O enoteísmo, aquele que é enoteísta, ele crê basicamente em um único Deus, ele põe a sua fé em um único Deus, mas não descarta a possibilidade ou a existência de outros deuses. Já o monoteísmo bíblico, ele crê que somente há Elohim, que existe somente Elohim e que fora dele não existe outros deuses, conforme nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Yeshayahu, que fala que fora dele, fora de mim, não há outro. E isso fica praticamente implícito e explícito dentro da Torá. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 20 de Shemot, o versículo 3 vai dizer assim: Lo lecha Elohim aherim al panai, ou seja, não existirá para ti deuses ou outros deuses perante mim. Aquilo que geralmente é traduzido não existe, não terás outros deuses diante de mim. O texto da Torá em hebraico ele diz que não existirá, porque essa é a ideia de que fora de Elohim não existe outro Elohim, não existe outros deuses. Esse é o princípio da Torá e esse é o princípio monoteísta. Então qualquer tentativa de se interpretar o texto ou qualquer porção das escrituras aonde dá base para a existência de uma hierarquia divina, como se faz dentro da concepção trinitariana, por exemplo, quando alguns interpretam o texto de Yohanan, João capítulo 1, versículo 1, como sendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, como nós vemos, por exemplo, nos segmentos dos denominados TJ, os Testemunhas de Jeová. Ou seja, essa ideia de um Deus, ela demonstra justamente essa concepção enoteísta ou até mesmo politeísta, dependendo do contexto. E isso, por si só, já fere aquele princípio monoteísta estabelecido dentro da Torá. Ou seja, de que só existe Elohim e que fora dele não existe outro Deus. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Compartilhem esse material, não deixem de divulgar o trabalho que é feito no canal. Fiquem na paz, tenham todos um Shabbat Shalom, um forte abraço e até o próximo material.